Olá! Neste vídeo vou ensinar os tipos de sujeito. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa, e se este vídeo agregar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas a quem ele possa interessar. Sem mais delongas, vamos à explicação. É fundamental nesta parte do ensino de português entendermos que a palavra sujeito veio do latim e significa assunto, de acordo com o dicionário Saraiva de latim. Assim como a palavra predicado, que é o seu par dentro da oração, significa informação. Então, todas as vezes que você vir sujeito e predicado, significam assunto e informação da oração, que é a frase que tem verbo. Vamos ver os tipos de sujeito. Nós temos três grupos principais. Os sujeitos que são determinados, ou seja, aqueles que podemos identificar no texto. O sujeito que é indeterminado, ou seja, aquele que não dá para identificar dentro do texto. E o sujeito inexistente, que é aquele que não tem como encontrar porque ele não existe no texto. É uma regra gramatical do português que criou verbos que não têm sujeito. Vejamos cada tipo. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Quando eu falo núcleo, é a parte importante da oração. É aquela que vai servir de base para ser o assunto. Lembra que sujeito é assunto. Esse núcleo pode ser um substantivo ou um pronome. Vejamos. O professor chegou feliz. De quem eu estou falando isso? Quem foi que chegou feliz? O professor. Repare que aqui dentro do sujeito nós temos um núcleo, quer dizer, uma base de informação, que é a palavra professor. Ela é o núcleo do sujeito. Se só temos um núcleo no sujeito, o sujeito é simples. Lembre-se, em língua portuguesa, sempre que você vir a palavra simples, quer dizer que ela é feita de uma coisa só. No caso, um só nome. Em ele tem alunos dedicados? De quem eu estou falando que tem alunos dedicados? Ora, ele. Nós temos o pronome ele funcionando como sujeito. Ele é um núcleo só. Então, o sujeito também é simples. E cuidado, caso este sujeito estivesse no plural, eles têm alunos dedicados, isso continuaria sendo sujeito simples, porque ele ou eles, de qualquer modo, é um só núcleo, ok? Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Lembre-se, em português, sempre que você vir a palavra composto, significa que aquilo tem mais de uma parte. Então, no sujeito composto, temos mais de um núcleo, seja ele substantivo ou pronome. Vejamos os exemplos. Professores e alunos são uma equipe. De quem eu estou dizendo que é uma equipe? Ora, professores e alunos. Você vê que aqui esse sujeito é feito de dois substantivos, professores e alunos. É um sujeito composto, porque tem mais de um núcleo. Você e Genoveva podem ser amigos. Repare que eu estou falando de quem? Quem é que pode ser amigo? Você e Genoveva. Temos um pronome de tratamento e um substantivo. Um pronome e um substantivo fazendo parte do sujeito. Eu tenho de novo um sujeito composto. Eu e você gostamos de estudar. De quem eu estou falando que gosta de estudar? Eu e você. Então, eu e você, estes dois pronomes, estão atuando juntos para compor o sujeito. Temos, então, um sujeito composto. Sujeito oculto, que também pode aparecer nos textos como sujeito implícito, quer dizer, aquele que existe, mas está escondido, não está aparecendo. Sujeito elíptico, quer dizer, aquele que poderia estar lá, mas foi tirado. Ou sujeito desinicial, porque muitas vezes o verbo já denuncia quem deveria ser o sujeito que apareceria lá. Vejamos. Aqui você tem a definição. O núcleo nominal do sujeito oculto não está aparecendo com o verbo, por dois possíveis motivos. Ou o verbo já tem uma desinência que denuncia o sujeito, ou
esse sujeito já foi simples ou composto em outra parte da oração. Vejamos. Entendi toda a lição. Quem é que entendeu toda a lição? Professor, eu não vi o sujeito aqui. É porque não precisou. Aqui, no final do verbo, existe a desinência I, que indica que o sujeito seria eu. Eu entendi toda a lição. Então, nesse caso, o verbo denunciou quem é que deveria ser o sujeito. Sabemos o que fazer agora. Quem é que sabe? Professor, eu não vi o sujeito aqui. Porque não precisou. A desinência do verbo já indica. Sabemos quem? Nós. Nós, que não está aparecendo, sabemos o que fazer agora. Esses são dois tipos bem fáceis. Porém, o tipo que eu vou mostrar agora, de oculto, não é muito enfatizado, pelo que eu vejo, mas existe. Marcos e Elisa saíram. Aqui nós temos um sujeito composto. Marcos e Elisa, dois substantivos sendo o sujeito. Ok. Ponto. Foram ao cinema. Marcos e Elisa saíram. Foram ao cinema. Foram ao cinema. Aqui dentro desta oração não está aparecendo o sujeito. Quem é que é o sujeito? Você sabe que o sujeito que foi ocultado daqui é Marcos e Elisa ou o pronome eles. Eles foram ao cinema. Porém, não foi colocado aqui. Foi omitido. Então, cuidado. Para esta oração, o sujeito é composto. Quando aparece esta oração, o sujeito é oculto. Embora você consiga ver na outra oração o sujeito que deveria estar por aqui. Moisés saiu do Egito, guiou o povo hebreu, chegou à entrada de Canaã e foi engolido pela terra. Para este verbo, o sujeito é simples, Moisés. Porém, quando você vê escrito guiou o povo, chegou à entrada de Canaã e foi engolido, não aparece nenhum sujeito aqui escrito ao lado do verbo. Ficou oculto. Então, para o verbo sair, o sujeito é simples. Mas para este verbo guiar, chegar e foi, o sujeito ficou oculto. Muito cuidado com isso. Sujeito indeterminado. Saímos do grupo dos sujeitos que podemos encontrar dentro do texto, porque o simples sempre vai aparecer, o composto sempre vai aparecer, o oculto não aparece, mas podemos identificar. Já o indeterminado, você sabe que alguém fez, mas não sabe dizer quem, porque o texto não diz. A oração não tem núcleo nominal, mas o verbo com certeza é uma ação com causador. E há três formas de escrevermos, de dizermos o sujeito indeterminado. Primeira, você usa o verbo na terceira pessoa do plural sem núcleo de referência. Segundo, você usa verbo em terceira pessoa do singular com o pronome se, que nesse caso é o índice de indeterminação. E o terceiro caso, pouco falado, verbo no infinitivo atuando como sujeito. Vejamos cada tipo com o seu respectivo exemplo. Primeiro, verbo em terceira pessoa do plural sem núcleo de referência. Exemplo, limparam a frente da minha casa. A frase está dizendo quem foi que limpou? Não. A frase diz que houve o ato de limpar, mas a frase não dá referência sobre quem foi que limpou. O sujeito ficou na terceira pessoa do plural. Então temos um sujeito indeterminado. Segundo caso, verbo em terceira pessoa do singular com índice de indeterminação se. Precisa-se de mais amor. Você sabe pela frase que existe um ser precisando de amor. Porém, esse ser não está especificado de que eu preciso, tu precisas. Foi posto um verbo em terceira pessoa do singular mais o pronome se. Repare um detalhe. Depois do pronome se, nós temos uma preposiçãozinha, de. Isso mostra que isto é uma construção de sujeito indeterminado. Okay? Em outro vídeo vamos explicar melhor por quê. Terceiro caso. Verbo no infinitivo atuando como sujeito. Exemplo. Estudar é importante. O que é importante? Estudar. Veja que, atuando como sujeito, nós temos um verbo no infinitivo, o verbo estudar. Como ele não é um núcleo substantivo, eu não estou dizendo para quem é que estudar é importante. Eu estou falando de maneira geral. Estudar é importante, mas eu não digo para quem. Isso também é sujeito indeterminado.
Sujeito inexistente é aquele que não existe, por um motivo puramente ligado a um hábito da língua, a uma estrutura gramatical do próprio português. Muitas vezes, quando você vê outras línguas, elas usam um sujeito falso para ficar no lugar, como o inglês e o francês. Então ele não tem sujeito, é predicado puro. E é feito com verbos impessoais, que são os verbos que não têm sujeito de acordo com as regras do português padrão. Então, vamos ver. Nós temos os casos de verbos que exprimem ações da natureza, ações puras da natureza, no sentido denotativo. Haver com o sentido de tempo que passou. Haver com o sentido de existir ou acontecer. Fazer com o sentido de tempo passado. E ser ou estar indicando tempo ou clima. Então, essas condições levam esses verbos a não ter sujeito de acordo com as regras da gramática. Vejamos com os exemplos. Verbos que exprimem ações da natureza. Exemplo, chove muito em Belém. Eu não atribuo esse verbo a nenhum ser que vai chover. É um fenômeno da natureza, é um fenômeno atmosférico. Chove muito em Belém e pronto. Não tem sujeito. Isso é predicado puro. Haver com o sentido de tempo que passou. Há 11 anos atuo como professor. Esse verbo, verbo haver, não tem sujeito. Tudo isso aqui é um predicado enorme. Então, verbo haver com sentido de tempo passado não tem sujeito. Sujeito inexistente. Haver com sentido de existir ou acontecer. Havia muitas pessoas na escola. Quer dizer, existiam ali muitas pessoas na escola. Nesse caso, o haver não tem sujeito também. Outro caso, houve agitação, quer dizer, aconteceu agitação. De novo, o verbo haver não tem sujeito. Verbo fazer com sentido de tempo passado. Faz anos que eu não te via. Aqui estou falando de um tempo que transcorreu. Então, neste caso, o verbo fazer não tem sujeito. É um verbo que forma sujeito inexistente. Ser ou estar indicando tempo de relógio ou clima. Vejamos. Está tarde. Nada está tarde. Nenhuma coisa está tarde. Simplesmente está tarde. Sujeito inexistente. Está frio agora. O que está frio agora? Não pergunte. Se está frio agora, isso só tem predicado. Sujeito inexistente. Agora repare que o verbo ser é um verbo estranho, porque o normal é que os verbos impessoais, todos esses que estão aqui no exemplo, não tenham sujeito. E por não terem sujeito, eles sempre vão ficar no singular. Sempre. Porém, o verbo ser, quando indica horas, acaba concordando com o número. E por isso ele vai para o plural. Então, é uma exceção desses casos. Verbo impessoal não tem sujeito e é sempre no singular. Menos o verbo ser, quando está indicando horas. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.